CS50i with Python Parser. Parser é o desafio da sexta semana do curso CS50 Introduction to Artificial Intelligence with Python, de Harvard University, onde que o desafio consiste em escrever um algoritmo de inteligência artificial para analisar frases e extrair sintagmas nominais. Parsing é uma tarefa de processamento de linguagem natural, a NLP, Natural Language Process, usada para determinar estruturas de uma frase composta por palavras. Nesse problema desse desafio, a gente vai usar a gramática livre de contexto, a CFG, Context Free Grammar, para analisar sentenças em inglês. Em CFG, aplicam-se regras de reescrita para a gente transformar símbolos não terminais em outros símbolos, ou até mesmo nominais, e até gerar sentenças completas com símbolos terminais, que seriam as palavras. No qual a gente tem basicamente aí dois exemplos de regra. O primeiro deles é o S aplicado em NV. A sentença é composta de substantivos e seguido de verbo, tá? Então, seria nominal e verb, tá? O N de nominal, homes, e o substantivo, no caso, IV de verbo, set. Por exemplo, tá? Gerando a frase home set. Frases nominais podem ser mais complexas, ou seja, a gente tenha mais conteúdo separado aí. Por exemplo, my companion, a country walk, the day before Thursday. E também, para lidar com isso, a gente cria outras regras como NP aplicada em N. Ou na pipe that end, que seria uma frase nominal. A nominal phrase. Para definir apenas substantivo ou determinante seguido do seu substantivo. O símbolo pipe ele representa alternativas da gente reescrever essas frases, onde que para gerar frases nominais como o sujeito da sentença de S aplicado em NV, precisará ser modificado para usar o NP no lugar de N. A gente pode adicionar também regras extras para necessidade de lidar com frases nominais mais complexas, se for o caso. As instruções são as seguintes. Então, a gente vai lá no site de Harvard University, baixar os arquivos numa pasta zip, a gente vai extraí-los, no caso, descompactar essa pasta e verificar que esses arquivos, eles são esses aqui, tá? A gente está lidando com um diretório de sentenças composto por arquivos de frases, de sentenças. A gente tem o arquivo requirements.txt, no qual a gente vai instalar como dependência a library NLTK, para a gente trabalhar com processamento de linguagem natural com o Python, e também o arquivo parses. No caso aqui eu renomeei ele como parses original para a gente saber que é o arquivo original, onde que tem o conteúdo em Python e as funções as quais a gente precisa implementar, inclusive aí as variáveis, tá? Nesse caso, nesse desafio em específico. Então é isso, a gente vai baixar esses arquivos, fazer o upload deles lá no VS Code Online de Harvard University, e também a gente vai instalar essas dependências, essas libraries, no caso a NLTK do Python, e mais alguns recursos extras que eu personalizei para que o arquivo funcionasse, no caso, para ter compatibilidade, que a gente já vai ver em seguida na prática. O funcionamento é o seguinte: o arquivo dentro dessas pastas sentence contém frases em inglês que deverão ser analisadas pelo nosso arquivo parser a ser implementado, no caso da função. Parser.py, que é o arquivo que vai conter as regras de gramática livre de contexto, CFG. Essas regras, elas têm de terminais, elas já estão definidas na variável global terminals, tá? Então, a gente tem ADJ para adjetivos, ADV para advérbios, de conjunções, DIT para determinantes, N de substantivos, P para prepositions, preposições, e V para verbos, que seriam os verbos. A variável global non-terminals define regras de não terminais, inicialmente com apenas a regra a gente vai começar com a regra de S aplicada em NV, que seria o nominal e verbs, que determina sentenças como homes arrived. Para analisar frases mais complexas, a gente precisa expandir as regras do non-terminals. E também a gente tem a função main, que vai ter como objetivo passo a passo de, primeiro, ler o arquivo
de entrada do usuário, que a gente vai informar uma frase, uma sentença. Essa sentença ela vai ser pré-processada com a função pré-process, e também a gente vai analisar essa frase segundo as regras de CFG, exibir uma árvore sintática resultante da extração dessas regras de CFG nela coletadas, e, por fim, a gente vai exibir trechos da frase identificados como non-phrase chunks, usando a função npchunks. A função preprocess e npchunk devem ser implementadas, assim como a gente precisa incrementar as regras na variável global non-terminals, com as regras CFG. Vendo de função por função do que a gente vai fazer em seguida, a função preprocess, ela vai receber como parâmetro de entrada uma sentença, que é uma string, uma frase em inglês, o qual nós, usuários, iremos informar, e como retorno, ela deve retornar uma lista de palavras em minúsculo, tokenizadas, separadas por tokens, usando o NLTK Word Tokenize. E também excluir palavras que não tenham letras, por exemplo, números, pontuações, espaço em branco, etc. A variável non-terminals tem as regras de gramática livre de contexto, a CFG, para analisar todas essas nossas frases do diretório sentence. Então, tem que estar preparado para todas as sentenças ali do diretório sentence. Dos arquivos presentes nesse diretório, do conteúdo dos arquivos, no caso, presente nesse diretório. Deve começar com a regra inicial de S aplicado em algo, né? S sentence. Então, N para nominal, V para verbs. A gente tem aqui as siglas, tá? De cada regra. Pode-se incluir quantas regras e símbolos forem necessários, tá? De não terminais. A gente vai utilizar NP para representar non-phrase, que seriam não frases, não sentenças. E a gente também pode usar o símbolo pipe para alternativas a cada regra que deve estar em linha separada. Para remover a regra, a gente pode remover, no caso, a regra inicial de sentença aplicado em substantivo e verbo, se a gente desejar. Por sua vez, a frase npchunk vai receber o tree, uma árvore, como parâmetro de entrada, uma árvore sintática com rótulo S, de sentença. Deve retornar, por sua vez, essa função, uma lista de sub-árvores com o rótulo np, onde que cada np não deve conter outra dentro de si, tem que ser separado, tá? E aí é a menor unidade de np possível. Também deve manipular objetos NLTK_tree através da função da qual nós vamos instalar a NLTK. Antes da gente fazer a submissão, a gente vai trabalhar com os códigos desses nossos arquivos. Vou colocar aqui em tela cheia, aumentar um pouquinho o zoom para ficar mais claro, acredito que dessa forma seja interessante. Dentro do diretório sentences, a gente tem arquivos de texto com respectivas sentenças. A gente vai ter que analisar essas sentenças gramaticais e informar elas nas non-terminals, tá? A gente precisa ir colocando as regras aqui nessa variável global. Antes disso, eu vou trazer aqui no nosso arquivo de origem a função preprocess, do qual a gente vai ter que implementar, npchunk também, no qual a gente vai ter que implementar, e, como eu disse, a variável global non-terminals com as regras de linguagem, tá? Vou deixar o arquivo aqui original como parser origin. O arquivo parser, ele tem já a resolução desse problema, no qual a gente tem algum import da função split_URE, a gente importa o NLTK. Para isso, a gente vai ter que instalar ele através do comando pip3 install -r, o arquivo requirements.txt, e aí a gente vai instalar a função, ou melhor dizendo, as libraries presentes na lista de linha por linha desse arquivo requirements, no caso NLTK, para trabalhar com processamento de linguagem natural com Python, tá? Eu já instalei, por isso que ele não acabou instalando o passo a passo. E aqui essa linha é muito importante, tá? Porque a gente vai ter que baixar, através do NLTK, essa função punctab para que a gente consiga fazer funcionar esse código. Então, eu acabei adicionando essa linha
além do que a gente coloca no arquivo em si, tá? Dentro de terminals, as regras de terminais, aos quais eu acabei dando uma implementada, você pode analisar, e a variável global de não terminals, que são pré-estruturas gramaticais compostas de não terminais, as quais eu apliquei algumas regras de sentenças e outras regras de não frase, regras verbais. Então, a gente tem essas regras aplicadas, tá? Todas elas separadas por pipe. Então, quer dizer que tem alternativas a essa regra. Se não for do S aplicado em P, VP, vai ser S da sentença aplicada em P, não frase, JP, em P também. Então, a gente tem aí as regras, as suas sequências de regras de não terminais, aonde que a gente viu agora há pouco o significado de cada sigla. Por exemplo, a DJ seria um adjetivo, adverb, no caso, tá? Aí a função grammar vai criar uma gramática com base nas regras definidas de não terminals e terminals. Então, a gente vai fazer essa soma. Parser inicia um parser do tipo char parser. Tá? Eu acabei colocando a função da library, do conjunto de funções do NLTK, com a gramática criada, que é a nossa grammar. A função getTokenSymbols vai retornar os símbolos à esquerda das produções que geram token, então a gente vai tokenizar as palavras, tá? É claro que a gente vai percorrer toda a lista delas e tokenizar. Aí tem as variáveis, tá? Print Sentence Debug, na qual a gente vai processar aqui a análise sintática, tá? Em debug a gente vai mostrar o chart, o gráfico do parser e os símbolos de cada palavra, de cada token. Então, aí que a gente vai gerar. A gente acabou colocando em 2 prints no formato pretty, formato amigável, e quebrando a linha também mostrando as palavras justamente com seus tokenizados. A gente coloca cada token dentro de uma lista de todos os símbolos e vai incrementando conforme passar dessas palavras e símbolos, no qual a gente vai também imprimir depois de a gente adicionar todos os símbolos dentro desse nosso array, a gente vai imprimir ele. Eu coloquei aqui com um contra barra N para quebrar a linha e mostrar embaixo, não mostrar tudo em inline. Tá? A função main ela vai executar a lógica do arquivo, como a gente disse antes nos slides, ele vai ler a sentença do arquivo, ou a sentença do usuário. A gente pode, por exemplo, mostrar a gente pode ler direto a sentença de um arquivo presente dentro do diretório sentence, informando esse arquivo no input do terminal, ou se a gente não informar isso, o usuário vai ter que informar manualmente a sua sentença, tá? No caso contrário, aqui ele vai colocar dentro da variável S e vai processar essa sentença, ou seja, ele vai tokenizar e filtrar aí as palavras. Vai fazer isso aplicando as árvores sintáticas do parser. Caso o valor seja errado, ele precisa retornar essa palavra, o erro, enfim, tá? Se não houver árvores, ele vai exibir uma mensagem de falha de que não houve árvores, ou se houver, para cada árvore gerada, a gente vai exibir graficamente o não phrase chunk, separado aí por espaço, tá? No qual a gente vai adicionando o passado, tá? A gente vai incrementando aí no loop de repetição de palavra por palavra, de sentença por sentença. A gente vai verificar se a palavra contém pelo menos um caractere alfabético. Então, ela vai retornar aqui os caracteres alfabéticos para a gente verificar aqui a sentença. E aí, a função pré-processa, a gente vai pré-processar essas palavras, ou seja, a gente vai receber uma sentença string, no qual a gente vai ter aí um conjunto de retorno, que é uma lista de uma palavra, seguido dessa palavra, que é a sentença, tá? A gente vai dissecar ela através do estrutura de repetição, utilizando o NLTK Word Tokenize. Então, isso aqui é importante, por isso que a gente baixou lá essa nossa PunkTab aqui também, que vai ser útil a partir de agora. A gente vai colocar, como o problema nos sugeriu, todas as letras em minúsculo, para a gente conseguir fazer essa verificação melhor. Então, a gente vai verificar se contém caracteres alfanuméricos ali também para fazer essa verificação. Se uma árvore de label tem NP ou não frases, seria uma sintagama nominal.
Então, a gente vai fazer isso aqui pela função que vai retornar aqui um booleano. Ele vai retornar a label da árvore igual a não frase, tá? Se houver. A próxima função é se for np-chunk. Ele verifica se uma árvore é np-chunk, ou seja, o np que não contém outro dentro. Como a gente disse, tem que mostrar separadamente. Então, através dessa função, a gente consegue fazer isso. Então, se não tem outro dentro, ele vai tornar false. Tá? Se não contém não outro dentro, vai ter que retornar false. Se tem, vai ter uma sub-árvore no qual a gente vai ter que percorrê-las também e vai mostrar aí para fazer essa comparação e verificar se tem ou não a sub-árvore dentro. Tá? Caso contrário, retorna false. Aliás, caso contrário, ele retorna false e no caso ele vai ter que retornar true. Tá? Se tiver sub-árvore, retornar false. Ok, então a próxima função do np-chunk, no qual a gente também precisa implementar, ele encontra todos os np-chunks da árvore sintática. Então, aqui que a gente vai utilizar a NLTK free, no qual a gente vai receber a árvore, e a gente vai verificar em lista, tá, essa sub-árvore. Para essa sub-árvore, a gente vai ter que descar as palavras nela, utilizando a função acima, que é do isNP3. Tá? E do np-chunk a gente vai adicionar se tiver contido, tá? Retornando a np-chunk. Então, é dessa forma que a gente vai fazer a verificação, tá? A gente vai pegar uma sentença, a gente vai dissecar ela dentro das regras e mostrar as árvores, sub-árvores, se houverem, e por fim a gente vai mostrar essa sentença dissecada, tá bom? Como é que a gente faz isso? Então, a gente vai executar aí Python 3, ou simplesmente Python, seguido do parser.py, que é o arquivo, seguido do diretório, se a gente quer pegar aí alguma sentença pronta do diretório, ou se não, a gente pode mostrar aí a sentença do nosso próprio exemplo, tá? A gente, inclusive, pode pegar uma aqui, home set, por exemplo. Vou colocar em linha cheia, por exemplo, aqui. Na sentença home set, eu vou aumentar aqui. A gente vai executar. Pronto, ó, ele gerou a árvore. Se teriam sub-árvores. Ele não frase chunks, então homes, ok? A gente pode fazer de novo, colocando outra sentença. Deixa eu só fazer o seguinte, Ctrl+C, cancelar. Só limpar aqui para nós o bash, que vai ficar mais fácil. A gente vai pegar uma outra sentença pronta, Ctrl+Shift+V para colar. Vou fechar aqui, vou deixar o nosso arquivo padrão, e aí ele vai gerar sub-árvores, tá? Para a gente mostrar o exemplo completo. Então, ele vai gerar árvores e sub-árvores e vai gerando toda essa estrutura. Então, não frases chunk, homes e armchair and he. Ele vai separar esses nossos arquivos. Vou pegar no termo 9, mais uma sentença. Todas essas nós estamos informando manualmente. A gente poderia identificar o arquivo para pegar essas sentenças automaticamente. Então, aqui a gente vai gerar outras sub-árvores, tá? Então, a gente vai fazendo essa verificação aqui. A gente pode rolar para cima para verificar sub-árvores geradas. E, no fim, vai ser dissecada a frase. Então, non-phrase, chunks, o I, walk, Thursday, home e mess. O qual a gente vai retirar, então, dos não-frases, tá? É isso, então, aparentemente o nosso código está funcionando. A gente vai verificar o style 50 para ver se tem alguma alteração de estilização do código, indentação que a gente precisa fazer. Não apontou nenhum erro. Agora a gente pode verificar com o check 50 para verificar se todas as implementações lógicas solicitadas pelo desafio foram atendidas. Para que, após isso, se todas foram atendidas, se a gente tiver acertado todas as solicitações do desafio lógico, no caso é o que aconteceu, a gente pode submeter, com o comando submit 50, o desafio para os repositórios de Harvard, confirmar.
ele não vai submeter as sentenças lógicas, simplesmente vai submeter o nosso arquivo parser. E aí a gente vai verificar, Ctrl-clique no link, só colocar aqui. A gente vai verificar qual é a nota recebida lá no repositório de Harvard, ao qual a gente submeteu os nossos arquivos. Para estilização, a gente teve nota máxima, e também para a checagem lógica dos códigos, a gente também recebeu nota máxima nesse desafio do parser da 6ª semana do CS 50 Introduction to Artificial Intelligence with Python de Harvard University.